Olá, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Nanda, artesã criativa especializada em produtos infantis. Nesse vídeo eu vou te ensinar a costurar o babador bandana, que é do painel da coleção Páscoa 2020. Você vai precisar dos seguintes materiais: o painel do babador da coleção Páscoa 2020, malha de algodão, tesoura, alfinete, uma pinça para auxiliar a gente a desvirar e botõezinhos de plástico. Vamos começar? A primeira coisa que você precisa é imprimir o molde da parte do verso do babador. Esse molde ele é um pouquinho menor. Até tirei o bagulho aqui. Tu lembra quando você me dava susto lá na bancada? Palhaço. Olha. Vamos começar? O primeiro passo que você precisa fazer para dar prosseguimento na costura do babador bandana é baixar o molde da parte de trás. Esse molde está dentro dos arquivos lá do meu grupo do Facebook, no Sapateando com a Nanda. Se você não encontrou o molde dentro do grupo, você pode me mandar um e-mail que eu faço o envio para você via PDF, tá? E eu também quero agradecer a Bia Modena, que concedeu para o ateliê da Nanda ensinar o babador bandana, que é de criação dela. Bia, muito obrigada, viu? Com o molde impresso, a gente vai pegar a malha de algodão. E o motivo principal da gente utilizar a malha é justamente por essa elasticidade do tecido, o que vai facilitar e muito na hora de você casar a parte da frente da bandana com a parte de trás, que é o que dá aquele efeito estufadinho aqui na frente. O molde, ele tá recortado só pela metade, então nós vamos dobrar o tecido, dobrar a malha, posicionar o molde, colocando a parte reta na dobra do tecido, vamos riscar e recortar na linha. Eu já trouxe um adiantado pra gente, assim como eu também já tenho um topo do babador prontinho e recortado pra gente montar. O próximo passo, a gente vai dobrar a parte de cima no meio, a gente vai vincar parte de cima, parte de baixo. Se você passar a unha assim, já vai dar uma marcadinha, tá? E se você quiser, pode usar alguma linha de uma base de corte para poder manter centralizado. Vamos pegar o forro, tá? Que também já tá marcado, e posicionar parte do meio com o meio. A gente vai alfinetar agora aqui esse meio. E vai fazer a mesma coisa com essa parte de cima, ó. Levanta o forro e puxa até lá em cima. Ele vai dar essa levantadinha aqui mesmo. Tá? Alfinetei a parte de baixo e a parte de cima. Agora a gente vai alfinetar essas duas laterais. Essa. E essa. Agora a gente vai costurar lá na máquina. A gente vai começar a costurar sempre com a parte do tecido estampado para cima. Vamos começar quase chegando na parte de baixo, fazer toda a volta e terminar um pouquinho antes, deixando um pedacinho para a gente desvirar. Distância de um pé de máquina, tá? Quando a gente chegar nessa parte, que agora vocês vão entender o porquê que essa parte de baixo, sendo um pouco mais elástica, vai encaixar direitinho na parte de cima. Ó, só dá uma puxadinha e a parte de cima se encaixa com a parte de embaixo.
E aí, mais ou menos uns 3 dedos, 3 dedinhos antes de chegar na costura inicial, a gente vai dar um retrocesso para poder deixar uma parte pra gente desvirar o babador. Entendeu por que o molde de baixo é menor do que o molde de cima? Você vai ver na hora que a gente desvirar esse babador. Feito isso, nós vamos então agora tirar os alfinetes. E não é preciso dar piques nessa parte. A hora que a gente desvirar, você vai ver que tudo vai se encaixar. Pelo buraquinho então que a gente deixou aberto na lateral, a gente vai desvirar o babador. E você pode usar a parte de trás de uma pinça, ou um hashi, ou um lápis, para acertar essa curvinha aqui, tá? Pode fazer isso de ambos os lados. Coloquei as duas laterais do babador para fora, só puxar que ele desvira rapidinho. A gente vai acertando aqui, ó, se você quiser ir pro ferro de passar pra assentar essa costura aqui, pode ir. Eu vou continuar desse jeito mesmo. Eu vou acertando assim, ó, com a mão. Tá? Agora essa parte da abertura, a gente vai colocar esses tecidos aqui pra dentro, pra fazer o acabamento da lateral. Coloca um alfinetinho. E agora a gente vai para a máquina fazer praticamente a mesma costura que a gente fez anteriormente. Só que agora com um pesponto em toda a volta, para a gente dar o acabamento no babador e inclusive fechar essa lateralzinha aqui. Note que se você fizer um pesponto grande, ele não vai fechar a lateral, porque vai ficar além da dobra do tecido. O que você pode fazer? Um pontinho invisível à mão. Se você fizer o pesponto um pouquinho mais para a beirada, aí ele vai fechar e você não vai se preocupar com isso, tá bom? Vamos lá para a máquina agora fechar com o pesponto. Fizemos então a costura em toda a volta do babador. E lembra que eu falei do pesponto? Que se você passa ele muito pra dentro, corre o risco de não fechar a abertura? É disso aqui que eu tô falando. Repare que eu tenho um pesponto aqui com um pé de máquina. A hora que eu tiro o alfinete, se eu for conferir aqui, ó, ele não tá todo costurado, tá? Então, o que é que você deve fazer aqui? Passar um pontinho invisível, tá? Ou então, até mesmo um pesponto um pouquinho mais na borda. Eu, particularmente, não gosto do pesponto muito na borda, porque eu acho que a borda do babador fica assim, ó, ondulada. Eu prefiro passar aqui um pontinho invisível à mão. 2, 3 pontinhos são suficientes para fechar essa aberturinha. O babador, então, agora ele tá completamente costurado, ele tá pronto, com esse fofinho aqui na frente, ó, que é justamente o que dá esse joguinho no tecido, é a parte de trás. Se você olhar, ó, ele fica bem amontoadinho aqui na parte do pescoço. Com o babador agora todo feito, eu vou deixar ele de lado e nós vamos costurar o segura-chupeta. Vamos pegar essa tirinha, que também tem lá no painel. O painel é composto por 7 babadores e 10 segura-chupeta. Todos os babadores têm o parzinho. Com a tirinha recortada, a gente vai dobrar no meio. Quem quiser pode alfinetar. Eu vou alfinetar aqui só para acompanhar vocês. Mas essa é uma costura bem facinha de fazer. Se você for direto para a máquina, nem precisa alfinetar ele. Se você tem um pouquinho de dificuldade, pode alfinetar. Não precisa colocar um monte de alfinete. 4 são suficientes. E aonde que a gente vai costurar? A gente vai fechar essa lateral, vai costurar um pouquinho até aqui, vai deixar uns 2 dedinhos abertos aqui, continua a costura e fecho aqui. Vou pra máquina e já trago o costurado pra vocês, tá?
Prontinho, a gente já tem a tira do segura-chupeta costurado. Pode tirar os alfinetes. Pode cortar esses cantinhos aqui, ó. Tá? Desse lado, assim. E aqui da outra lateral também. Cuidado só pra não cortar a linha, tá? E lembra da abertura que eu falei pra vocês deixarem aqui, ó. 2 dedinhos é mais que o suficiente pra gente desvirar essa tira. Eu gosto muito de usar uma pinça reta. Tem aquela que ela é curvadinha aqui. Dessa que é curvadinha eu não gosto, eu me atrapalho com ela. Eu gosto dessa daqui que é reta. A gente vai fazer esse movimento com os dedos para poder separar os tecidos. É isso aqui, ó, que eu tô fazendo. Para separar os tecidos, para abrir um caminho, para eu poder entrar com a pinça e empurrar pelo buraco e sair por aqui, ó, tá? Faço de um lado e agora eu vou fazer aqui do outro, mesmo movimento. Puxa, abre o caminho aqui entre os tecidos, empurra, ó. Eu vou vestindo a pinça até eu encontrar a saída aqui na frente. Não vai puxando tudo de uma vez para acumular tecido aqui, porque depois ela fica meio ruim de você desvirar. Tenta ir puxando ele para baixo aqui também, ó, tá? Sair com ele por aqui. Agora sim eu posso puxar e desviro toda a tira, é bem facinho. E com a própria pinça, que é mais fininha, você já consegue ir acertando essas pontinhas do segura-chupeta. Faz isso de um lado e do outro também. Tá? Agora eu vou pra máquina. Agora eu vou passar um pesponto bem na beiradinha e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Agora a gente costurou todo o prendedor de chupeta aqui, ó, a tirinha completa, com o pesponto bem na bordinha. E a gente vai anexar ele com um botãozinho de plástico aqui numa lateral. Inclusive vamos colocar esse botão, os que fecham no pescoço e o que vai segurar a chupeta nesse ponto aqui. Vou pegar o balancinho. Aqui. Nós vamos utilizar 2 partes da matriz e a parte da base que vai aqui embaixo, tá? No meu caso, a parte verde é a parte macho, que é o botão menorzinho. A parte laranja é a parte fêmea, que é o botão que tem o círculo maior, tá? E a primeira coisa que eu faço é, ao colocar a matriz aqui em cima, é testar se a pressão do balancinho está correta, ou seja, quando eu abaixar a alavanca, a parte cinza tem que encostar na parte de metal do balancinho. Vamos simular que ele não esteja com pressão, que ele esteja com muita pressão, no caso. Se eu coloquei aqui, abaixei a alavanca, a tendência é que nós forcemos mais para baixo isso, ou seja, a parte cinza vai encostar na parte metálica do balancinho e isso vai fazer com que o seu botão amasse, que ele fique trincado, enfim. E se ele tiver com essa parte cinza muito para baixo, a hora que você fizer isso aqui, a matriz não vai encontrar na parte da base, tá? Ou seja, você não vai conseguir prender o botão. Então, o ideal é que você solte essa parte cinza do seu balancinho, abaixe, se tiver sobrando um espacinho entre a parte cinza e a parte metálica, você ajusta até que encontre a parte de baixo. A pressão tá correta desse jeito, você não vai nem apertar demais e estragar o botão e nem correr o risco de apertar de menos e o botão não ficar preso nos tecidos, tá bom? Então vamos colocar primeiro as partes do pescoço do bebê, tá? E eu gosto sempre de começar com a matriz menorzinha, que é a macho.
posiciono da base, pesco ela lá embaixo, pego a parte do pininho, que vai ficar aqui em cima, tá? Então, se ela vai ficar aqui e a parte macho embaixo, eu pressiono, ela vai furar, porque esses são dois tecidos fininhos. Caso você queira, você pode usar um abridor de casas para poder fazer esse buraquinho. Posiciono no balancinho e aperto. Tá? Parte macho colocada e a gente simula aonde vai ficar a outra parte, certo? Então, se a parte macho tá por baixo, agora a parte fêmea tem que ficar aqui em cima, ou seja, é pelo outro lado que a gente coloca o pininho. E essa hora a gente troca essa parte da matriz e coloca a outra, que é a da parte maior. Coloco o botãozinho aqui embaixo, pesco ele lá embaixo e faço o mesmo aqui em cima. Agora coloco e aperto, tá? Testem os seus botões, prendam ele e soltem umas 3 vezes, que é para ter certeza de que o botão ficou bem colocado. Se vocês quiserem, podem colocar mais um botãozinho aqui, a fim de que o babador fique com uma circunferência menor, servindo melhor em bebês que são mais magrinhos, que são menorzinhos, tá? Você fica com um babador com 2 medidas. Agora a gente vai anexar na lateral o prendedor de chupeta, tá? Eu vou começar com esse daqui mesmo, pode ser uma fêmea. Pesco aqui embaixo. Essa parte tem que ficar por cima, né? Porque o prendedor, a tirinha vai aqui por cima, então eu vou colocar por baixo. Coloquei aqui, abaixo. Certo? Agora eu preciso de um abridor de casas para poder abrir caminho nessa parte que é um pouquinho mais grossa. Com o botão colocado, então, em uma das laterais, eu vou pegar um abridor de casa, vou fazer um buraquinho aqui na ponta, cuidado para não rasgar, tá bom? Vou trocar a matriz e colocar a do outro botão. Eu poderia colocar todos os botões fêmeas primeiro e todos os machos depois, mas pra gente seguir uma sequência de pescoço, do babador, lateral e chupeta, eu tô trocando só para vocês acompanharem. No segundo babador que vocês fizerem, já vai saber qual que é a sequência onde que vai cada botão, tá? Então agora vou colocar a parte que vai segurar . E agora a gente vai colocar a parte onde fica a chupeta, desse lado aqui. Então vai ser um botão macho e um botão fêmea. Mesma coisa, abre aqui o caminho. Ah, notem que essa parte tá presa aqui, então essa parte, levando em consideração que essa seria a parte direita, então se eu dobrar para cima, seria o avesso, então o ideal é colocar para baixo, para ficar desse jeito aqui, uma parte reta de um lado só. Então esse botão vai aqui por cima, que é para ele dobrar por baixo, entenderam? Por baixo.
Então nós temos o direito da tira, os botões que ao serem presos vai ficar dobrado para baixo e uma distância de pelo menos aqui deve ter uns 3 centímetros para poder caber a chupeta aqui dentro, né? Chupeta aqui desse lado, o botãozinho preso, e dessa maneira você tem um botão, um conjuntinho de babador com segura-chupeta completamente feito com os botõezinhos combinando com a cor do babador, tá bom? Para essa peça você gastou em torno de R$ 3,50 para fazer o babador e em torno de uns R$ 2,00, R$ 1,80 para fazer o prendedor de chupeta, tá? Sugestão de venda: o babador, só ele, por R$ 25,00 e o segura-chupeta por R$ 12,00. Você pode vender o conjunto por R$ 30, R$ 35,00. Depende da sua região, depende de quanto você pagou no seu material. O ideal é que você sempre calcule o preço de custo e dê uma pesquisada no mercado para ver quanto que a sua concorrência está cobrando por um trabalho bem feito. Não é para comparar com babador baratinho, não. Tem que comparar com babador bem feitinho igual ao seu. E se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem ver o próximo. Te aguardo! Nesse vídeo você aprendeu o babador bandana. E se você quiser fazer as outras peças, os vídeos estão aqui no canal. Esses painéis são da coleção limitada Páscoa 2020. Para adquiri-los, acesse www.atelierdananda.com.br.